Não queremos mais ver a sua cara. Gritou minha mãe numa chamada de vídeo da família no Zoom. Então vocês também nunca mais vão ver o meu dinheiro. Respondi, enquanto cancelava os pagamentos da hipoteca, da faculdade e do mercado. Abri os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, senti um alívio enorme. Vamos voltar um pouco. Hoje eu tenho 33 anos. E por quase 10 anos, carreguei sozinha o peso de sustentar toda a minha família. Depois que meu pai perdeu o emprego na crise de 2008. E ficou cheio de dívidas e parcelas atrasadas da casa. Alguém teve que assumir a responsabilidade. Essa pessoa fui eu com só 22 anos. Enquanto meus colegas viajavam, curtindo a vida. Ou gastando com shows e bebidas caras. Eu mandava dinheiro para casa. No começo era só comida. Depois vieram as prestações da casa. Com o tempo, eu também pagava a faculdade da Phillips University. As despesas da equipe de torcida da Shannon. E o que minha mãe chamava de a mesada. Apesar de não ser todo mês. Ela só mandava mensagem dizendo: "Tá apertado essa semana. Consegue ajudar?" E eu sempre ajudava. Ninguém nunca perguntava se eu estava bem. Ninguém agradecia. O que eu ouvia eram críticas. Minha mãe não gostava que eu tivesse parado de ir à igreja. Meu pai dizia que marketing não era uma profissão de verdade. O Philip tirava sarro do tamanho do meu apartamento. A Shannon dizia que eu era distante. Só porque não dirigia 4 horas todo fim de semana para visitar ela. Esquecendo que era eu quem pagava a casa onde ela morava. Aí, na sexta-feira passada, tudo desabou. Era para ser só mais uma chamada normal no Zoom com a família. A gente estava falando sobre as mensalidades da faculdade da Shannon pro semestre de outono. E eu comentei que meu aluguel tinha aumentado de novo. Falei com cuidado que talvez eu precisasse diminuir um pouco a ajuda com dinheiro. Foi aí que minha mãe chegou mais perto da câmera e disse: "Sabe de uma coisa? A gente não quer mais ver a sua cara." E desligou. Fiquei ali parado, olhando para a tela vazia, sem acreditar. Tentei mandar uma mensagem para ela, mas voltou. Eu tinha sido bloqueado. Chequei meu e-mail. Nada. Silêncio total. Nenhuma mensagem do meu pai. Nenhuma palavra do Philip ou da Shannon. Era como se eu tivesse virado uma estranha para eles, como se tivesse feito algo horrível. Eu podia ter desabado ou ficado com raiva. Mas, em vez disso, me senti calmo. Em paz. Escrevi uma última mensagem. Vocês não vão mais sentir o meu cheiro. Aí, arregacei as mangas. Não para trabalhar, mas para cortar todas as conexões financeiras que eu tinha com eles. É engraçado como tudo desmorona rápido. Quando foi você quem sustentou tudo esse tempo? Naquela manhã, logo depois de mandar a última mensagem. Sentei na mesa da cozinha com uma xícara de café fresco e meu notebook. Pela primeira vez, eu não estava com pressa. Sem transferências urgentes para fazer. Sem precisar fazer conta para ver se ia sobrar dinheiro para mim depois de mandar para todo mundo. Só silêncio. Um silêncio que parecia merecido. Comecei pelas prestações da casa. Meu nome nem estava no papel, mas eu vinha pagando tudo certinho fazia anos. Entrei no site do banco. 2 cliques e pronto. Até liguei para confirmar. Os débitos foram cancelados oficialmente. Depois fui para a conta conjunta que eu tinha criado com a minha mãe. Na época, fiz aquilo para ela se sentir mais independente. Mas, na verdade, só deu a ela acesso 24 horas por dia ao meu dinheiro. Esvaziei a conta e fechei de vez. O atendente do banco perguntou o motivo. Eu parei por um segundo e escrevi: quebra de confiança. Depois, entrei no portal da faculdade do Philip. Ainda estava tudo ligado ao meu e-mail. Fiz login e apaguei o cartão de pagamento que estava salvo. Ainda deixei um recado na parte de cobrança. Não vou mais pagar a mensalidade. A sensação foi incrível. Continuei a lista. Cancelei as contas de luz, de água. E cancelei também a assinatura da entrega do supermercado. Cheguei a ligar para o dono do imóvel alugado e falei:
Oi, eu não vou mais pagar o aluguel. Agora você precisa tratar direto com os inquilinos. Houve uma pausa estranha. Depois ele só respondeu: entendi. E foi assim. De repente, eu estava livre. Sem drama, sem despedida, sem grandes anúncios. Só uma saída tranquila e bem pensada. Foi chocante ver como foi fácil apagar a minha presença da vida financeira deles. Como apagar arquivos antigos que a gente nem lembra que baixou. Pela primeira vez em anos. Eu não estava em pânico pensando em como ia sobreviver. Eu só respirava. Eu sabia que eles não iam reagir logo de cara. Mas o silêncio não durou muito. Naquela mesma noite, eu estava terminando um jantar simples. Algo só para mim? Quando o telefone vibrou. Número desconhecido. Ignorei. Depois outra ligação. E aí vieram 2 mensagens seguidas. O pagamento do Philip falhou. A mamãe está surtando. Liga para ela. Sem nomes, sem oi, sem nada. Só ordens, como se nada tivesse mudado. A terceira mensagem veio de um número totalmente desconhecido. Cliquei para ver. Pelo tom, na hora percebi que era da tia Florence. Dava para ver que a mãe tinha envolvido ela na confusão. Ela escreveu: seja lá o que esteja acontecendo, sua mãe acha que você está agindo de forma irracional. Podemos conversar? Eu simplesmente ignorei. Quando amanheceu, as chamadas tinham multiplicado. Um número restrito até deixou um recado de voz. Era Shannon. A voz dela estava trêmula, mais baixa do que o normal. Não tô brava, prometo, ela disse baixinho. Eu só não consigo falar com ninguém. A faculdade me mandou uma mensagem dizendo que tem uma dívida pendente. E que vão me tirar da matrícula. Você pode, por favor, falar com a mamãe? Ela não tá agindo como ela mesma ultimamente. Ela não gritou. Não tentou me manipular. Ela só chorou. E, para ser sincero, aquilo mexeu comigo. Mas mesmo assim, eu não respondi. Não foi por frieza. Foi porque passei anos colocando os sentimentos dos outros na frente dos meus. Depois disso, minha mãe tentou de novo. Dessa vez, usando o celular de outra pessoa. Primeiro veio uma mensagem escrita. Por favor, já chega. Vamos nos reconectar como família. 1 minuto depois, ela ligou. Deixei cair direto na caixa postal. A voz dela não estava com raiva. Pelo menos, não totalmente. Ela falava num tom controlado, quase pedindo. Mas ainda cheia de orgulho. Você já deixou claro o que pensa. A gente entendeu, ela começou. Mas família não age assim. Nunca fomos perfeitos, mas sempre estivemos juntos. Não sei o que você quer que eu diga. Você tá esperando que eu implore? Mas nada de pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento das palavras duras que ela disse. Nenhuma pista de que ela entendeu que passou dos limites. Só uma mulher acostumada a controlar tudo. Agora percebendo que o chão sumiu debaixo dos pés. Eles não perderam um filho. Perderam a fonte de dinheiro. Você poderia pensar que ignorar eles ficaria mais fácil com o tempo. Mas não ficou. Na verdade, ficou mais difícil. As mensagens começaram a mudar de tom. No começo era desespero, depois vieram as tentativas de me fazer sentir culpa. E por fim, lembranças distorcidas. O Philip me mandou uma mensagem enorme. Dizendo que eu sempre me importei demais com dinheiro. E que ele nunca pediu minha ajuda. Como se eu não tivesse bancado 4 anos de faculdade para ele. Como se fosse uma assinatura de streaming qualquer. Aí a Shannon apareceu com um tom todo dramático. Queria que isso não tivesse chegado nesse ponto. Como se eu tivesse sumido do nada, sem motivo. Depois disso, veio um áudio da minha mãe. Ouvi uma vez. Foi o suficiente. Você acha mesmo que a gente te explorou? Isso não é verdade. A gente contou com você porque achava que você queria estar com a gente. Você nunca disse que não. Você sempre esteve ali.
Você era forte. E, de um jeito distorcido, ela tinha razão. Eu sempre estive lá. Mas até a força tem limite. Uma hora ela acaba. E quando as pessoas só aparecem quando o dinheiro para de vir? Isso não é família. É negócio. Então, cortei o contato de vez. Bloqueei todos os números novos. Coloquei todas as contas importantes no modo privado. E saí do grupo da família com um clique, em silêncio. Sem post nas redes. Sem resposta dramática. Sem briga. Só apaguei minha presença financeira da vida deles. É impressionante como alguém vira invisível rápido. Quando não tem mais dinheiro envolvido. No fim da semana, as ligações pararam. As mensagens viraram quase nada. E o que sobrou não foi tristeza. Foi alívio. Foi espaço para respirar. Para pensar. Para imaginar um futuro sem culpa mandando em mim. Foi aí que eu percebi. Eu não tinha só parado de ser o banco da família. Eu também tinha parado de ser o bode expiatório deles. Na manhã seguinte, depois que bloquearam até o último número, eu dormi até tarde. Não porque estava com preguiça, mas porque, pela primeira vez, não tinha nenhuma obrigação. Sem telefone tocando. Sem cobrança de conta. Sem aquela planilha mental de quem precisa de quê. Só a luz do sol entrando pela janela. E o som da minha própria respiração. Fiz uma xícara de café de verdade. Nada daqueles instantâneos baratos que eu comprava. Quando estava economizando para pagar as contas da casa deles. Sentei na mesa e tive um pensamento estranho. Esse dinheiro agora é meu, de verdade. Abri meu notebook, entrei no aplicativo de orçamento. Que antes parecia um campo de guerra. E fui olhar meus números. Comecei a listar tudo o que eu tinha deixado de lado. Um dia vou viajar. Um dia vou abrir um negócio. Um dia vou gastar comigo. De repente, esse um dia virou agora. Primeiro passo, comprei uma passagem de avião. Destino, Cancún. Voo direto, assento na janela. Não contei pra ninguém. Nem precisava. Ninguém mais tinha o direito de opinar. Ninguém podia se dizer decepcionado. Depois, marquei uma conversa com um mentor de negócios. Tinha uma ideia na cabeça fazia anos. Abrir um estúdio de design para ajudar criadores independentes a construírem suas marcas. Pensei, passei anos ajudando os outros a realizar seus sonhos. Agora é minha vez. Antes do meio-dia, eu já tinha feito mais pelo meu futuro do que em 5 anos passados. Sem notificações, sem ligações. Sem culpa. Só liberdade. E a sensação foi igual àquele primeiro gole. De café coado, quente e forte. Mas, cortar os telefones não apagou as memórias. Elas voltavam, bem quietas. Como um zumbido que você só percebe quando tudo fica em silêncio. Às vezes, eu estava andando na rua, sem rumo. E lembrava que minha mãe sempre me mandava mensagem. Às 9 da manhã de domingo. Já caiu o dinheiro. Sem um bom dia. Sem se importar comigo. Só aquela cobrança fria, como se fosse minha obrigação. Ou então eu estava no mercado. Indo pegar um pedaço de queijo bom. E do nada, travava. Era um instinto que eu criei depois de anos. Associando qualquer pequeno luxo à culpa. Uma vez comprei uma jaqueta em promoção. E meu pai murmurou. Deve ser bom, né? Enquanto isso, o resto de nós só sofre. Não era ajuda que eles queriam. Era uma obrigação. Um tipo de controle disfarçado, calado, que te consome. Algo que se mistura com quem você é. E te engana, te faz pensar que é amor. Nos primeiros dias de silêncio, tudo parecia mais barulhento do que eu esperava. Porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me perguntei: quem sou eu se ninguém precisa de mim? Para ser sincero, eu não sabia. Ainda não sei. Mas comecei a ir atrás dessa resposta. Fui numa exposição sozinho.
Comprei um caderno novo e voltei a desenhar. Coisas simples, só pra mim. Partes de mim que eu tinha deixado esquecidas. Porque estava sempre ocupado. Tentando consertar os pedaços quebrados dos outros. De vez em quando, eu desbloqueava o celular. Esperando ver um número desconhecido. Que tivesse conseguido passar pelos bloqueios. Mas nada aparecia. Talvez eles tenham desistido. Ou talvez tenham entendido, de vez, que eu não estava blefando. Eu tinha terminado. Existe uma tristeza diferente que aparece. Não quando você sente falta das pessoas. Mas quando percebe quanto de si mesmo você teve que esconder para agradar os outros. A verdade é que eu passei quase 10 anos vivendo como uma sombra. Mudei de cidade. Não para recomeçar, mas para me esconder. Para ficar longe bastante e mandar dinheiro. Sem ser questionado. Trabalhei de madrugada. Não para crescer na carreira. Mas para pagar os materiais de estudo do Philip. Me mantive distante. Não porque eu queria. Mas porque toda vez que eu tentava construir algo romântico, me sentia um impostor. Como eu podia abrir espaço para alguém? Numa vida que nem parecia ser minha? Eu estava tão ocupado pagando os projetos dos outros, que nem percebi que tinha esquecido de mim. Depois que cortei esse cordão, comecei a me reconstruir. Aos poucos, não só com dinheiro, mas também por dentro. Fui mexer num armário antigo. E encontrei um caderno cheio de poeira. Ali dentro estavam sonhos que eu tinha deixado para trás. Em uma das páginas, estava escrito: quero criar um espaço onde as pessoas possam criar à vontade. Com luz, conforto, um pouco de bagunça. E muita verdade. Li essa frase várias vezes. Escrevi isso num café, depois do trabalho. Numa fase difícil. Em que eu mal conseguia pagar as contas. Mas ainda acreditava que meus sonhos importavam. A ideia de montar uma agência criativa nunca morreu. Só ficou escondida atrás de um monte de desculpas. Mais pra frente. Depois que o Philip terminar a faculdade. Quando o carro da mãe parar de dar problema. Chega. Chega de gastar minha energia num buraco que só suga e nunca devolve nada. Falei com um corretor da região sobre estúdios para alugar. Me inscrevi num curso para aprender a abrir um negócio. E mandei mensagem para algumas pessoas com quem tinha perdido contato. Não para minha família, mas para aqueles amigos que se afastaram. Porque nunca entenderam o peso que eu carregava. E para eles, eu disse a verdade. Agora estou construindo algo que é meu. As respostas vieram. Uma dizia: já era a hora. Outra respondeu: achei que você tinha sumido. Mas eu não tinha sumido. Eu só tinha sido enterrado vivo. E agora, finalmente, eu estava voltando a respirar. Claro que teve dia difícil. Noites em que eu ficava parado, pensando se tinha feito besteira. Momentos em que eu não sentia falta das pessoas, mas sim da ideia de ter uma família. Mas esses sentimentos já não mandavam em mim. Agora, o que me definia era o silêncio. Não aquele cheio de cobrança, mas um silêncio leve. Um silêncio em paz. Eu via meu saldo bancário crescer aos poucos, enquanto escrevia naquele caderno. Linha por linha, sem pedir desculpa. Sem precisar de permissão. Eu não era mais o plano B. De quem nunca apoiou os meus sonhos. Agora, eu era meu próprio plano de segurança. Passaram os 14 dias sem nenhuma mensagem. Até que eles tentaram de novo. Mas dessa vez, não foi direto. Foi calmo, calculado. Um tipo de manipulação disfarçada de preocupação. Recebi uma notificação no Instagram. Era de um primo com quem eu quase não falava. Oi, só queria saber como você está. Sua mãe comentou que você andou meio quieto. Ela está preocupada. Tá tudo bem? Fiquei olhando para essa mensagem por um bom tempo.
Dava para ver que cada palavra foi escolhida com cuidado. Ninguém cortou laços? Depois de tudo o que aconteceu? Parecia que todos aqueles anos em que ajudei tinham sido apagados. Como se a história tivesse sido reescrita. Para parecer que eu sumi sem motivo. Eu não respondi. 2 dias depois, meu pai fez algo que nunca faz. Mandou um e-mail. Rápido, direto. Seja lá qual for o problema com sua mãe, dá para resolver. Você já deixou seu ponto claro. Não deixe o orgulho separar a família. Li esse e-mail várias vezes. Não fiquei com raiva. Também não fiquei triste. Só senti aquele cansaço antigo, que sempre aparecia quando eu tinha que lidar com eles. Na nossa casa, sempre foi assim. Fingir que tá tudo bem. Evitar conflitos. Fazer de conta que já está resolvido. Como se eu tivesse explodido do nada. Como se eu não tivesse desistido. Depois de ser usado por tanto tempo. Aí veio o que mais mexeu comigo. Um áudio da Shannon. Sem drama, sem choradeira. Sem tentar me fazer sentir culpa. Só a voz dela baixa. Cansada de verdade. Eu sei que você acha que nós tiramos vantagem de você. Talvez tenha sido isso. Sinceramente, não sei. Não estou bravo, só estou cansado. Eu não pedi por isso. Nenhum de nós pediu. Mas ela estava errada. Talvez eles nunca tenham dito as palavras, mas sempre contaram comigo para fazer tudo. Eles achavam que eu sempre daria um jeito. Esperavam que eu pagasse as coisas. Presumiram que eu nunca ia falar nada. Imaginaram que eu sempre ficaria quieto. Quando finalmente parei de fazer isso, ficaram confusos, porque, por muito tempo, o meu silêncio facilitava a vida deles. A minha disposição de ajudar mantinha tudo funcionando. Então, quando eu fui embora, não sentiram minha falta. Eles perderam quem resolvia os problemas deles. E lá no fundo, acho que eles perceberam isso. Não porque eu os odiasse, não por raiva, mas porque finalmente vi o que era real e não conseguia mais mentir para mim mesma. Naquela mesma semana, paguei a primeira parcela de um novo espaço de trabalho. Não era perfeito. Tinha um cano de metal no teto. O chão não era reto e as janelas faziam barulho, mas a luz que entrava todas as tardes era quente e tranquila. Assinei os papéis com uma paz que não sentia há anos. Era completamente meu, não algo emprestado, não compartilhado, não algo que eu precisei abrir mão para cuidar dos outros. Peguei um rolo de pintura e pintei as paredes eu mesma. Tudo branco, com uma parede verde que deu vida ao espaço. Montei uma mesa grande e coloquei cadeiras diferentes. Um amigo trouxe alguns livros criativos. Outro me ajudou a instalar prateleiras. Não contei para ninguém, não postei nada online. Sem discurso, sem anúncio. Só abri a porta, sentei e respirei fundo. Alguns dias, ainda lembro das vozes deles na minha cabeça. Por que você não aparece mais? Shannon precisa de ajuda com os livros. Sabe, a mãe está com dificuldades de dinheiro. Não é um trabalho de verdade, mas pelo menos você está sendo pago. Agora essas palavras parecem tão distantes. Elas não têm mais força. Eu não me sacrifico mais por eles. Não sou o caixa eletrônico deles. Não sou quem eles chamam quando a geladeira está vazia ou quando as taxas escolares estão vencendo. Agora, eu sou só eu mesmo. E, pela primeira vez, isso é suficiente. A primavera chegou mais cedo aquele ano. Um vento quente veio antes do esperado. As flores começaram a desabrochar cedo. Isso fez o mundo parecer mais leve do que ele realmente era. Eu estava voltando do meu estúdio. Sim, meu estúdio. Quando olhei o celular, vi um número desconhecido. Eu não tinha bloqueado, só não sabia de quem era. Meu dedo ficou parado sobre a tela por um bom tempo. A curiosidade sempre vence. Atendi. Oi, disse Shannon, com a voz baixa e cansada. Eles querem marcar um jantar, só para conversar. Sem pressão. Eu disse que ia falar com você antes. Houve um silêncio.
Ela ficou quieta, como se já estivesse acostumada a esperar. Acho que eles realmente sentem sua falta agora, ela disse depois de um tempo. Eu não respondi de imediato. Deixei o silêncio tomar conta por um momento. Então perguntei o que realmente importava. Eles já pediram desculpas? Ela soltou um suspiro lento. Eles não pediram desculpas. Só falaram que queriam seguir em frente. Um pequeno sorriso quase surgiu no meu rosto. Lá estava. Nenhuma desculpa, nenhuma responsabilidade. Só ignorar a verdade e fingir que está tudo bem. Não vou, eu disse. Por quê? Ela perguntou, com a voz um pouco trêmula. Ela não parecia brava, mas confusa, talvez até um pouco assustada. Como se uma parte dela tivesse finalmente entendido que eu estava falando sério. Porque seguir em frente sem admitir o que aconteceu não é cura. É fingimento. E eu não estou mais fingindo. Essa parte da minha vida acabou. Houve outra pausa. Então ela falou com suavidade. Tudo bem. Acho que te vejo por aí. Eu não disse nada. Nós dois sabíamos que isso não ia acontecer. As semanas seguintes foram tranquilas de novo. Quase estranhamente pacíficas. Sem mais chamadas secretas. Sem mais mensagens de voz cheias de culpa. Sem mais mensagens dizendo, vamos conversar. Parecia que eles finalmente entenderam que eu não ia voltar. Nada de mandar dinheiro, carregar os arrependimentos deles ou fingir que não me machucaram. Eu tinha deixado a história deles para trás. E o que sobrou não foi um vazio. Foi calma. Nesse silêncio, finalmente tive espaço para fazer as coisas que sempre adiei. Organizei uma aula no meu estúdio, uma sessão para ajudar artistas com branding. 5 pessoas participaram. Uma delas chorou quando conseguiu o primeiro cliente. Depois, enviou uma nota de agradecimento. Eu coloquei na parede. Jantei com alguém com quem não falava há anos. Não porque eu não me importasse, mas porque nunca achei que merecesse alguém que não dependesse de mim. Ela riu das minhas piadas ruins. Fez perguntas sobre meus projetos como se realmente quisesse saber as respostas. Contei tudo a ela. Comecei a economizar dinheiro, não para mandá-lo embora. Planejei outra viagem, não para fugir, mas para experimentar algo novo, para viver de verdade. E, de vez em quando, olho para o meu celular e penso. Então é isso que a paz realmente significa. Não é distância, não é vazio, é liberdade. E quando olho para trás, não me arrependo de nada. Nem do tempo que dediquei a eles, porque isso me mostrou o quanto eu sou capaz de me importar. E nem do momento em que parei, porque isso me mostrou até onde eu iria para cuidar de mim mesma.